Olá, meu nome é Camila Cisperi Silva e eu apresento para vocês parte da minha pesquisa realizada na UFRJ com relação ao design para a sustentabilidade. Nesse trabalho eu vou falar do impacto do visual das embalagens para o mercado de medicamentos isentos de prescrição. O presente trabalho, ele demonstra alguns resultados de uma investigação que visa verificar em que medida as embalagens auxiliam ou prejudicam a compra e usabilidade de medicamentos isentos de prescrição por idosos e portadores de deficiência visual. Ela está relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, redução de desigualdades, e esse trabalho fala um pouquinho do papel das embalagens como suporte midiático e algumas diretrizes técnicas para a usabilidade. A pesquisa é realizada em 4 etapas, traz aqui alguns pontos para serem discutidos, como a sustentabilidade, a princípio, considerando que a embalagem, com a sua capacidade de estocar alimentos, estocar produtos, promover segurança e usabilidade, promover informação e, portanto, inclusão e acessibilidade no design, e também por termos a obrigação de pensar num descarte sustentável, ecológico, pensando na reciclagem, no reaproveitamento disso no meio ambiente, a gente poderia pensar que a embalagem, poderíamos falar que a embalagem tem um grande impacto quando se fala de sustentabilidade. No presente trabalho, porém, falaremos da redução das desigualdades e no papel da embalagem enquanto suporte midiático. Para tanto, escolhemos os medicamentos isentos de prescrição, e esses medicamentos, apesar de não necessitarem de receita médica, eles se encontram dispostos no ponto de venda de 3 formas. É importante esclarecer que sempre haverá um produto de referência que possui uma marca e um nome comercial. Esse medicamento é um medicamento inovador, que entrou no mercado pela primeira vez, teve um período de exclusividade, de patente e em seguida, ele passou a ser disponibilizado a sua formulação e, portanto, caiu em domínio público. Esse medicamento, ele inicialmente era chamado de medicamento equivalente, pois não havia uma fiscalização em cima disso. Um produto também que poderia ter uma outra marca e um outro nome comercial, mas a partir de 1999, com a implementação da lei do medicamento genérico, nós temos hoje também medicamentos isentos de prescrição que são vendidos como medicamentos genéricos. Diferente dos medicamentos de referência equivalentes, eles não possuem nome comercial e sim nome do princípio ativo em destaque, sendo essa embalagem destacada com uma tarja amarela. Essa categoria, ela confere garantia em termos de princípio ativo, dose, fórmula farmacêutica, eficácia e segurança. E esse trabalho vai analisar algumas embalagens comparando um pouco a performance de medicamentos genéricos e de embalagens de medicamentos equivalentes em relação ao medicamento de referência. A embalagem, ela cresce na medida que o segmento cresce. Então, quando a gente tem um movimento muito grande do mercado farmacêutico, a gente também tem uma produção muito grande de embalagens. E as embalagens têm a sua função para além das questões de acondicionamento, proteção e transporte. Ela tem as funções mercadológicas já destacadas, como um vendedor silencioso por Pildid. E os medicamentos isentos de prescrição que ficam fora do balcão, estes sim têm muito mais impacto na experiência de uso do consumidor. Então, uma boa embalagem, uma embalagem eficaz, justifica toda uma cadeia de produção e faz sentido com todo o investimento por trás dessa cadeia de produção. Portanto, a gente vem destacar esse papel midiático, porque o papel de suporte, de transporte, de proteção, ele já é praticamente o padrão de todas as embalagens, Mas o que a gente vai observar de diferente e recentemente mais intenso nos produtos equivalentes é o uso das cores, dos textos, das imagens para persuadir esse consumidor. De certo, o medicamento ele é rigorosamente legislado, diferente de outras embalagens. No entanto, com o crescimento de marcas similares, observa-se também uma intensificação no uso de certas cores, tipografias e disposições das imagens,
o que trouxe esse trabalho à tona, trouxe essa inquietação à tona. Será que os diferentes públicos conseguem identificar os produtos com clareza? Essas cores, tipografias e imagens, elas atrapalham ou auxiliam nesse processo? Isso torna-se mais importante quando a gente observa a crescente prática de automedicação. E uma prática que está atrelada ao alto consumo de medicamentos para dor de cabeça, febre e resfriado, liderando esse mercado de pessoas que tomam medicamento por conta própria, sendo os analgésicos quase 50% desses medicamentos. Considerando que essa rotulagem presente nos medicamentos, né, ele está em grande influência, de acordo com o Instituto para a Prática e Segurança de Medicamentos, esse trabalho traz essa discussão à tona. Então, em que medida essas embalagens estão ajudando, reitero, né, ou prejudicando esses consumidores? A Anvisa traz um layout padrão, um layout que você pode identificar no site, na internet, mostrando que é importante uma posição específica para o nome do produto, para o insumo, para o miligrama, assim como para as restrições de uso, qual é a forma farmacêutica, e um espaço para essa informação de marketing e elementos visuais, onde a gente observa que seria 1/3 dessa embalagem. Mas nem sempre essa informação ela vem disposta dessa forma. Ao levantarmos algumas embalagens, foram selecionadas do produto Dipirona. Dipirona, ele está vindo com um apelo muito grande para dor e enxaqueca, assim como listado na pesquisa, onde os consumidores têm buscado medicamentos para a cura de dor. E nessa seleção inicial que nós fizemos e catalogação, a gente observa uma quantidade de produtos genéricos. A gente possui aqui 7 medicamentos genéricos, na verdade, sendo um deles 1 grama e outro de 500 miligramas, mas uma grande presença de medicamentos de 1 grama. Esses medicamentos eles são com base no ativo dipirona da marca Novalgina, e a Novalgina é da marca Sanofi, que curiosamente também produz hoje outros 2 medicamentos, Anador e Dorflex. Aqui nesse momento a gente começa a questionar: por que tanto medicamento dipirona no mercado com tantos apelos diferentes? De fato, há essa necessidade de diferenciação? O que traria de diferente esse Anador, o Dorflex e Novalgina? E, por exemplo, o Maxalgina, que é uma embalagem de medicamento equivalente, não é genérico e possui uma grande similaridade com Novalgina. Será que isso confunde, isso ajuda, isso atrapalha? Ou a gente está vendo aí a construção de uma categoria de cores para o segmento de medicamentos para dor e febre? Foi feita uma análise dos textos, não foi identificada inicialmente muita discrepância, porém, quando a gente vai verificar os medicamentos que não são genéricos e nem o líder, a gente observa que existe uma tentativa de igualar o tamanho de fonte dos textos mercadológicos, destacados em rosa, com os textos técnicos, destacados em azul. E quando vamos ver a questão de como essas cores se comportam perante um usuário daltônico, por exemplo, a gente observa que essas cores utilizadas, elas perdem essa distinção que inicialmente a gente observa entre os laranjas, as nuances de verde, e isso pode ser um dificultador. Por fim, essa pesquisa, ela tem essa intenção de verificar essa informação verbal em relação à informação visual. Inicialmente, a gente pode observar que existe aí algumas composições que possuem alto potencial de dificultar essa decisão de compra e usabilidade, especialmente para idosos e pessoas com deficiência visual, sejam elas deficiência por cores ou deficiência por tamanho de fonte, né? O texto muito pequeno não está no tamanho adequado para uma boa usabilidade. Então, a gente destaca a importância de explorar outros princípios ativos, realizar novas análises visuais e também esperamos contribuir para o aprimoramento das práticas de design de embalagens de medicamentos voltadas à inclusão e acessibilidade. Por hora é o que eu tenho, espero que tenham aproveitado. Caso tenham interesse em discutir mais o assunto, eu deixo aqui a bibliografia e também o meu contato com o WhatsApp. Obrigada pela atenção.